versículo de número 7 a seguir, palavras do Senhor Jesus dizendo: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Vamos falar com Deus? Por gentileza, feche seus olhos para não tirar a sua atenção. Abra o seu coração e peça ao Espírito Santo que nos prepare para ouvir, guardar e praticar mais essa porção da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, a Ti oramos na dependência de seres humanos falíveis, limitados, dependendo do Senhor, mas nós queremos Te louvar pela obra perfeita de Jesus na cruz. Senhor, estamos em uma comemoração, em uma confraternização de um grupo de casais com um tema referente à família, e sabemos do desafio que é viver a verdadeira unidade e a verdadeira união dentro de cada lar, de cada família aqui representada. Sabemos os desafios hoje atuais para a constituição, a elaboração, a estruturação e a permanência das famílias. Mas oramos para que Teu Espírito, pelo poder da palavra, nos ensine mais um pouco sobre Tua vontade a respeito deste tema tão essencial que é a família, neste evento tão específico, Pai, de casais. Nós oramos pedindo que o Senhor reine em nós e que em nossos lares haja um altar de celebração a Ti e que nossas vidas sejam tocadas pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, não oramos para que realize em nós o que desejamos que o Senhor realize. Não oramos para que o Senhor supra as expectativas feitas por nós mesmos nesse evento. Oramos para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Falar sobre família em um encontro de casais ou um congresso de casais como esse é falar em um assunto essencial para a saúde e para o bom andamento da igreja como corpo de Cristo. Mas também quando falamos de família, falamos sobre um assunto central em relação à sociedade. Também quando falamos sobre família, estamos falando de um assunto também vital em relação ao desenvolvimento do ser humano como um ser psicobiológico. Talvez pareça clichê dizer isso, mas a família tem sido alvo de muitas informações equivocadas, tem sido alvo de ataques através dos meios de comunicação, através da mídia, dos meios acadêmicos e no estilo que está sendo imposto socialmente, filosoficamente para a nossa geração. Talvez isso aos seus ouvidos, principalmente a você que está nos visitando, pareça um clichê dizer que a família está sendo atacada. Mas talvez ao longo desta mensagem, e esse é o meu desejo, eu oro para que o Espírito Santo realize isso em nós, vai ficar mais visível a você a essencialidade que nós temos de orar por nossas famílias, de abençoar as nossas famílias e de pedir que o Senhor seja o centro das nossas famílias. Eu gostaria de trazer aqui algumas lições que eu considero essenciais sobre esse tema família, casamento, sobre a colocação daquilo que é o tema, se puder voltar. Ninguém pode, o que Deus uniu, ninguém pode. Como convivermos bem em família? E talvez o desafio seja realmente esta palavra conviver bem. Em primeiro lugar, é um desafio ao ser humano conviver bem, porque segundo as ciências humanas, o ser humano é um ser que ele nasce essencialmente egocêntrico, ou seja, o homem nasce já voltado para si, desde o início da sua vida. O ser humano é muito voltado a si mesmo. Não é difícil percebermos essa realidade colocada pelas ciências humanas, porque a gente percebe no dia a dia o quanto somos voltados a nós mesmos. Então falar em conviver bem é um desafio, porque para convivermos bem, precisamos não pensar
apenas em nós, ou não voltar essencialmente a visão a nós mesmos. Então gostaria de desafiar ao longo desta mensagem, desta noite, e na proposta da mensagem que teremos ainda amanhã, em duas fases, pela manhã e à noite, a você pensar um pouco sobre o que é conviver bem, o que significa conviver bem. Convivência é um desafio, porque é na nossa convivência que nós definimos a nossa identidade. Por isso, quando eu recebi o convite para estar ministrando em um evento de casais, eu me senti desafiado a falar sobre convivência e convivência familiar. Primeiro, porque eu sou um pregador muito voltado à pregação do Evangelho, muito voltado a evangelismo. Então, para mim, foi um desafio maravilhoso poder me preparar para falar para casais. Mas, em segundo lugar, porque eu acredito que não somente para aqueles que vão ouvir, mas para mim também que eu estou ministrando, nós temos um desafio diário de aprender a conviver bem, aprender a se relacionar bem. Então vamos definir algumas coisas. Em primeiro lugar, para que nós possamos conviver bem em família, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar Deus acima de todas as coisas. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, para convivermos bem em família, precisaremos centralizar, priorizar a Deus. E colocar a Deus acima de todas as coisas não significa desvalorizar as demais coisas, mas significa dar a cada coisa o seu real valor e dar a Deus a prioridade dentro de nossos lares. Então, em primeiro lugar, se você quer conviver bem em família, você precisará deixar que Deus tome todo o espaço dentro do seu relacionamento familiar. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Como é que eu coloco, pastor, Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas dentro da minha casa? Vamos então detalhar esse primeiro ponto na mensagem desta noite. Bem, eu coloco Deus acima de todas as coisas quando, em primeiro lugar, eu tenho tempo dentro da minha convivência familiar para falar com Deus. Eu vou repetir, eu preciso tirar tempo para ter comunhão, intimidade, para falar com Deus. Talvez um dos maiores desafios para a convivência no meio dessa correria de hoje em dia, das necessidades, da demanda, de tantas problemáticas que envolvem você correr para se preparar, para você trabalhar, para você ter um cargo melhor, para você conquistar mais, para você ter sucesso em seu próprio negócio. E fato é que as pessoas estão correndo tanto que já não estão tirando tempo com prioridade dentro dos lares para Deus. E quando tiramos tempo, não tiramos tempo mais com qualidade para buscar a presença de Deus. E em nossos lares, muito menos, estamos tirando tempo para Deus. Para alguns, tempo para Deus significa vir para o templo. Para alguns, tempo para Deus significa estar aqui dentro, oferecendo um culto a Deus. E apesar disso fazer parte de tempo com Deus, eu gostaria de dizer que tirar tempo com Deus é muito mais do que apenas você vir ao templo. A sua vinda ao templo para cultuar a Deus precisa ter uma extensão da presença de Deus que tem que ser real dentro do seu lar. Você não pode encontrar a Deus apenas nos finais de semana, quando você vem ao templo e participa de uma liturgia cultica, de uma liturgia oferecida, sacrificada, voltada para Deus, numa esfera religiosa. Não, na sua convivência com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, com as pessoas da sua casa, dentro do seu lar, a presença de Deus precisa ser real. E a presença de Deus será real dentro do seu lar quando, juntamente com sua família, você tirar tempo para buscar a presença de Deus dentro do seu lar. Está faltando tempo para Deus dentro de nossas casas. Ensinou Jesus: quando você quiser falar com Deus, então entre no seu quarto e feche a porta do seu quarto e fique sozinho com Deus. E Jesus vai dizer: e o Pai que em oculto te vê. Veja que ele não diz o Pai que em oculto te ouve, ele diz o Pai que em oculto te vê, em oculto te responderá. Tudo porque a oração é mais do que palavras. De forma equivocada, rasa, superficial, nós definimos oração da seguinte forma: o que é orar? Dizemos, orar é falar com Deus. Porém, no ensinamento de Jesus, orar é muito mais do que falar com Deus, porque falar, na verdade, é a menor parte da oração.
Quando você tiver comunhão com Deus construída dentro da sua casa, como disse Jesus, fechando a porta do seu quarto para ficar com Deus, haverá um momento que a comunhão vai ser tão grande, que as palavras serão pequenas demais para falar com Deus e para se expressar a Deus. As palavras serão a menor parte da sua oração, porque oração não significa ficar na presença de Deus para abrir uma lista de pedidos, uma lista de vontades e orar por si mesmo. Isto não é orar. Jesus disse que não é pelo muito falardes na oração que sereis ouvidos, porque assim oram os gentios que não conhecem a Deus. Oração é muito mais do que falar. Haverá um momento que sua comunhão vai ser tão grande com Deus, disse Jesus, que quando você fechar as portas do seu quarto para falar com Deus, você vai ficar sozinho com Deus, Deus vai ficar sozinho com você, e você vai construir relacionamento com Deus. E aí as palavras serão apenas uma parte da sua oração, mas a oração vai passar de palavras para uma experiência pessoal. Por isso, quando Deus te vê, Jesus não disse Deus te ouvir, mas Deus te vê a sós com Ele, a sós em oculto, Deus te responderá. Ou seja, você ficará com Deus a sós e Deus ficará com você. Quando você tiver esse nível de intimidade com Deus, então você começará a orar e descobrirá que na sua oração faltarão palavras, mas quando não necessitarem mais de palavras, ou não se encontrarem mais palavras para expressar sua intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo intercederá por você ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque a oração é uma experiência de intimidade com Deus. Priorizamos a Deus em nosso lar quando tiramos tempo com exclusividade para Deus. Primeira pergunta aplicativa, porque a palavra é para você ouvir, compreender e praticar. Jesus disse: quem ouve, guarda e pratica, constrói sua casa sobre a rocha. E quem ouve, mas não pratica, construiu a casa sobre a areia. Então preste atenção. Em primeiro lugar, Deus está em prioridade quando temos tempo para falar com Deus. Primeira pergunta aplicativa. Responda a você mesmo. Na sua casa, no seu lar, no seu convívio familiar, você tem tempo para falar com Deus? Vamos aplicar mais ainda? Quanto tempo você tirou no dia de hoje para falar com Deus? Ou melhor, agora vamos pegar o primeiro ponto, para ficar sozinho com Deus, para ter experiência pessoal e particular, íntima com Deus. Podem dizer aos seus filhos sobre a experiência de vocês com Deus. Aos pais, aqui está uma verdade: quanto mais tempo você tirar para Deus, no convívio da sua família, mais tempo sua família vai aprender a estar na presença do Senhor. Sabe o que está faltando nos nossos lares? Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Isso é tão interessante que parece que as pessoas, elas têm uma vida de comunhão com Deus aqui fora e uma outra vida totalmente adversa lá fora. Aqui dentro, desculpa, uma vida e lá fora, uma vida totalmente adversa, totalmente contrária. Já percebeu isso? A pessoa vem para o culto e vem discutindo inúmeros assuntos do carro até chegar na igreja. Mas quando pisou no terreno da igreja, parece que é envolvida por uma santidade inexplicável. Já percebeu isso? Ele vem no carro discutindo com a esposa, discutindo com o trânsito, discutindo com tudo e com todos, mas quando ele desce e chega na porta da igreja, ele é revestido de uma santidade. Já percebeu isso? Ele está discutindo, quando vai chegar na porta da igreja, fala: raspinha da Nova Jerusalém, pedacinho do trono de Jeová, vamos entrar, minha princesa, para adorar ao Senhor. Já percebeu isso? Parece que há uma realidade aqui dentro e uma realidade. E a gente começa errando aqui porque a gente não constrói o culto dentro da casa. Então a igreja não é uma extensão do lar, e o lar é uma extensão da igreja, como fosse uma coisa só. Nós pensamos que temos uma vida lá fora e uma outra vida aqui dentro. E tudo porque pensamos religiosamente. Então existem atitudes específicas para o templo e atitudes específicas da nossa vida lá para fora. Estamos equivocados. Você não vem no culto para buscar a presença de Deus. A presença de Deus já tem que estar dentro de você, através do Espírito Santo, que lhe passa.
Disse Paulo que Deus não mora em templos feitos por mãos de homens, mas vocês são o templo do Espírito Santo. A sua casa tem que ser um lugar onde Deus se manifeste, onde a presença de Deus seja real. Seus filhos vão ter que dizer assim: na minha casa eu sinto Deus, no relacionamento dos meus pais eu sinto Deus. É complicado a formação de uma criança, e principalmente a fase de choques da adolescência, quando eles enxergam uma construção com Deus e uma realização com Deus aqui dentro, mas não enxergam a mesma coisa lá fora. A minha oração é que o seu lar seja um lugar onde Deus se manifeste, que haja a presença de Deus dentro da sua casa, que o Senhor seja tão real e tão próximo a você, que tenha dias que você precise parar o seu almoço, parar a correria, que você tenha que deixar de lado o seu sono, que você tenha que deixar de lado outras prioridades, você diga assim: eu tenho muita coisa para fazer, mas eu preciso ficar um tempo a sós com Deus, porque para mim não existe um dia que seja dia de fato se eu não sentir a presença do Senhor na minha vida. O Senhor precisa ser colocado acima de todas as coisas. Segundo lugar, ainda nesse primeiro ponto, quando é que Deus é colocado acima de todas as coisas? Quando o meu lar está estruturado na palavra de Deus. Pergunto-lhe: a sua família foi estruturada na palavra de Deus? Como assim, pastor? Vamos ser mais aplicativos, mais próximos da realidade do dia a dia, então. Quanto tempo você passa com os seus familiares conversando a respeito da palavra de Deus? Eu observo muito. E eu nunca vou esquecer do que eu vi dentro de um lar, quando estava visitando um amigo. Quando seus filhos, ainda novos, comentavam sobre alguns problemas, mas problemas do mundo deles ali, da linguagem deles. E eu achei lindo quando eles estavam conversando e para resolver o problema eles vieram ao pai. E quando eles vieram ao pai, o pai que conversava comigo sobre assuntos ministeriais, ele parou a conversa, pediu licença e disse: pastor, eu preciso agora atender aos meus filhos. Eu falei: por favor, eu aprendi tanto com aquela atitude. E ele parou e perguntou: o que é que vocês estão precisando, meus filhos? E aí os filhos comentaram que estavam precisando, e talvez para nós parecia que era um problema tão simples de ser resolvido, mas a linguagem daqueles que estavam ali colocando dos filhos parecia um problema tão grande. Então o pai disse assim: vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? E o filho disse: sim, pai. E logo trouxe a Bíblia, ele abriu a Bíblia, leu um texto, explicou o princípio daquele texto para seus filhos e disse: agora vamos orar para que Deus abençoe a vocês nessas decisões. Para mim, bastou. E ele disse, depois daquele momento que os filhos saíram, ele disse: pastor, vamos continuar a conversa? Eu disse: não, por favor. Não quero mais falar sobre assunto ministerial, eu quero falar sobre o que acabou de acontecer aqui. E foi tão lindo quando fomos tomar café. Chegamos na mesa para tomar o café e quando terminei de orar pela refeição, eu percebi que haviam diferentes canecas, dessas canecas mesmo, de porcelana grande para tomar café. E cada um recebera um e tinha um nome. E o pastor perguntou: qual o nome que está na sua? E eu disse o nome que estava na minha. Ele disse: então na hora da oração é por essa pessoa que você vai orar. E cada um tinha um nome de uma das pessoas de dentro daquela família ou ligado àquela família para orar. Olha aí, fica uma dica para você. Que já que você está no encontro de casais, de um culto de família, você precisa aprender uma coisa prática para a sua família. Olha que coisa linda. Cada caneca trazendo o nome de um dos filhos. E ele disse: essa estratégia foi boa, porque quando eles eram muito pequeninos e tinham aqueles choques normais entre irmãos, chegava na hora da refeição, eles sabiam que iam ter que se perdoar, porque cada um tinha que orar pelo nome que estava na xícara, na caneca. Que coisa linda, simples de ser feito. E cada um foi orando pelo outro. A palavra de Deus é a base para as nossas famílias. Nós temos discutido dentro dos nossos lares sobre economia, sobre política. Nós falamos sobre tecnologia, nós falamos sobre esportes,
nós falamos sobre a realidade brasileira, nós falamos sobre tantas coisas e infelizmente falamos sobre assuntos que não edificam também. Infelizmente nos nossos lares é fácil para falar até sobre a vida de outras pessoas que nem estão presentes. Mas por que não falamos a respeito de princípios da palavra de Deus? Por que não conversamos sobre aquilo que o Evangelho tem a trazer? Seu lar colocar a Deus em primeiro lugar, quando a palavra de Deus for a base de decisões dentro da sua família. Precisamos tirar mais tempo para a palavra de Deus. A minha oração nesta noite não é que esse Evangelho que está sendo ministrado nos lares sejam restaurados e que a palavra de Deus tenha dentro dos lares espaço. Porque se a palavra de Deus estiver presente dentro da sua casa, vou lhe contar uma boa nova: o seu lar será um lugar de bênçãos, porque a palavra de Deus é a maior expressão da vontade pessoal de Deus. Quer conhecer a Deus, você precisará conhecer a sua palavra. Seus filhos terão outro casamento, seu lar terá um outro clima, uma outra relação, quando a palavra de Deus estiver presente. Você colocará Deus em primeiro lugar e, acima de tudo, quando a palavra de Deus for priorizada em seu relacionamento familiar. Vai um conselho prático para a tua vida: tire tempo, nem que seja no final de semana, e converse sobre um tema da palavra de Deus com a sua família. Sente-se para tomar um café e fale sobre a palavra de Deus. Discute as diferentes opiniões e coloque o que a palavra de Deus tem para dizer, porque a palavra de Deus trará para a sua família saúde e paz. A palavra de Deus tem poder para transformar famílias. Então, em primeiro lugar, quer ter uma família estruturada? Coloque Deus acima de todas as coisas. Lembre-se que dividimos nesses dois pontos: ter tempo com Deus e estruturarmos na palavra de Deus. Segundo ponto desta noite. Agora quero falar especificamente algo para os pais e casais prestarem muita atenção. Guarde isso. E aos jovens que não são casados, ou que estão quase lá, ou que estão orando, fica um conselho também para você quando você for casar. Guarda isso. Casais que aqui se encontram, só os casados, levante a mão só para visualizá-los, todos, por gentileza. Isso. A grande maioria, hein, pastor? Grande maioria. Isso é um sinal muito bom. Hoje em dia a gente vê isso, é um sinal muito bom. Glória a Deus por isso. Coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. Eu vou repetir esse conselho. Em primeiro lugar, coloque Deus acima de tudo. O segundo conselho que eu daria é: coloque o seu cônjuge acima dos seus. Um dos maiores problemas que eu tenho encontrado nos atendimentos pastorais que eu faço para as famílias é que o cônjuge é colocado num nível abaixo dos filhos. Existem pessoas aqui, principalmente as irmãs, ouçam muito bem esse conselho da mensagem dessa noite, esse conselho prático. Se você colocar seu filho acima do seu marido, primeiro, qual é a problemática, pastor? Fala de forma prática, qual é o problema disso? Primeiro, seu filho não vai aprender um princípio essencial para a vida dele, chamado princípio de autoridade. Qual é o princípio? Autoridade. Não ouvi, qual é o princípio? Autoridade. Quando o seu filho é colocado acima do seu marido, ou seu filho é colocado acima da sua esposa, em preferências, em prioridades, então você está fazendo que o seu filho não aprenda o que é autoridade. Seu filho aprenderá o que é autoridade, aprenderá a respeitar muito aos pais, e no futuro, se ele aprende a respeitar os pais, ele aprende a respeitar um futuro
chefe, patrão, a autoridade governamental, a autoridade eclesiástica, porque os homens de hoje não aprendem a respeitar pastores, porque não aprendem a respeitar pais. Eu aprendi isso desde pequeno. Se eu aprender a respeitar meus pais, eu vou aprender a respeitar os meus pastores, eu vou aprender a respeitar a liderança governamental, eu vou aprender a respeitar quem é autoridade, as autoridades militares, e serão futuros casais sadios que vão aprender a se respeitar. Mas o problema é que às vezes no relacionamento, no dia a dia, você acaba não percebendo que está colocando o seu filho em prioridade acima do seu marido. E o problema, ou da sua esposa, o problema não é só essa questão da autoridade que é tão séria, mas também que o tempo vai passar, o seu filho vai crescer, sua filha vai crescer, e ele vai adquirir um matrimônio. E aí? Quem é que vai ficar do seu lado? O seu cônjuge. E aí eu encontro pessoas, como eu encontrei um casal que disse assim para mim, recentemente: pastor, a gente está casado há 48 anos. Eu disse: que bênção. Ele disse: não sei o que eu posso dizer, pastor. Eu disse: como não? O senhor conseguiu conviver, ela conseguiu conviver contigo 48 anos. E aí ele disse: sabe que agora que meus filhos casaram e têm meus netos, mas cada um foi tocando sua vida e acabaram indo morar longe, agora que eu fui perceber que eu nem conheço tão bem a minha esposa como eu estava conhecendo. E me caiu, deixa eu usar um linguajar antigo, me caiu a ficha, me deu um insight, aquele clique, sabe, quando você pega assim, você percebe. A gente tem que observar muito, a gente aprende mais observando do que falando, mais ouvindo do que falando. E eu olhei para a história daquele homem e percebi que eles viveram uma vida inteira colocando os filhos acima de tudo e se esqueceram da sua convivência como casal, e eles nem se conheciam. E eu agora pergunto de forma prática: como é que vai viver bem um casal que nem se conhece? E quando te conhecer, não é conhecer o nome. Não, pastor, eu conheço também minha esposa, que sei até o número do CPF dela, que ela nem sabe. Não é isso. Não. Conhecer bem significa conhecer as vontades, as prioridades, a história dessa pessoa, saber dos seus traumas, das suas dificuldades e compartilhar a vida. Deus colocou o seu esposo do seu lado, a sua esposa do seu lado, não em vão. Se Deus colocou essa pessoa, existe uma missão muito grande para vocês dois. E aqui eu preciso, com a permissão do pastor, abrir um parênteses para sair do meu assunto um pouquinho para depois voltar a ele. Permita-me, é para a sua melhor compreensão. Há uma coisa importante a ser dita aqui. Nós estamos achando que ministério, escute isso, é só aqui dentro. E a gente pensa que servir, ser um ministro, é só aqui dentro. Aliás, você sabe qual é o sentido da palavra ministro e ministério? A palavra ministro, ela provém da ideia. Lembra daquelas antigas embarcações gigantescas, principalmente europeias, que na parte de baixo do barco, daquele navio, daquela grande embarcação, ficavam aqueles homens que estavam remando. Lembram que geralmente eram escravos que levavam chicoteadas às costas para remar? Lembra que você deve ter visto isso em algum documentário, algum filme, alguma literatura antiga, que ficavam aqueles homens remando para a embarcação, e é eles que ditavam a velocidade. Você lembra? A palavra ministro, no seu original, provém da ideia dos homens que ficavam lá embaixo, ditando o andamento da embarcação. Olha que interessante. A gente acha que ministro é só pegar o microfone na mão. Mas Paulo falou que não adianta eu querer fazer as coisas para Deus se eu negar aos que estão dentro da minha casa. Porque se eu não fizer aos da casa, eu neguei a minha fé. Olha que sério isso. Então significa que não tem ministério que se construa de forma apenas eclesiástica aqui dentro. Que ministro não significa apenas ter um microfone na mão, uma gravata, uma Bíblia. Eu visitava recentemente a um casal de pastores que são um dos casais que eu tenho como conselheiro para meu ministério. E quando eu fui visitar esse casal, eu aprendi um princípio extraordinário, como todas as vezes que eu sento com eles. Saiba
Com quem você senta e a quem você ouve, com quem você senta para conversar e trocar informação e quem você ouve. Saiba com quem você faz isso, porque isso tem tudo a ver com o seu sucesso, com a sua evolução como pessoa. Mas aquele casal sempre tem muito a ensinar. E quando eu conversava com ele, eu disse, primeiro para a esposa do pastor, eu disse, o que significa ministério para a senhora? E ela disse, ministério para mim é o privilégio que eu tenho de poder, em primeiro lugar, servir ao meu marido e servir aos meus filhos. Aquilo desconstruiu o conceito, pseudo-conceito que eu tinha, que ela ia dizer para mim, nossa, nós ministramos, nós oramos, nós trabalhamos juntos, até porque eles pastoreiam há muitos anos, nós atendemos muita gente, ministramos, temos uma grande igreja com tantos membros, porque é isso que a gente escuta no dia a dia em relação ministerial. Mas para ela disse, o meu maior ministério é cuidar das coisas para o meu marido e para os meus filhos. Ela disse, não há maior ministério para mim do que ser mãe e ser esposa. Você acha que ser ministro é apenas pegar o microfone aqui nas mãos e falar sobre as coisas de Deus? Pois eu vou te desafiar pela palavra nesse encontro de casais a pensar diferente. Se Deus colocou essa pessoa do seu lado, ele e você têm uma grande e desafiadora missão. E sabe qual é a missão? Por favor, se aperte para sua esposa ou seu esposo. Agora é hora de você dar aquela olhadinha para ele, aquela olhada. Lembra aquele olhar que você fez para conquistar essa pessoa? Isso, agora que você olhar para ela, se olhar para ele, dá uma olhadinha. Já deu aquela olhada especial para a pessoa mais? Ele disse, estou de olho, eu vi até corações voando aqui. A sua missão é fazer esta pessoa feliz. Se você estiver perto da sua esposa, do seu esposo, já que é um encontro de casais, diga para essa pessoa agora, eu tenho uma missão de fazer você feliz. Diga para ela, eu tenho uma missão de fazer você feliz. Aleluia! Coloque seu cônjuge acima da sua relação com seus filhos. Mas em terceiro lugar, nesse encontro de casais, preciso dizer uma coisa importante. Coloque seus filhos acima de seus amigos. Eu vou repetir. Coloque seus filhos acima de seus amigos. Primeiro ponto, vamos relembrar. Coloque Deus acima de todas as coisas. Segundo, coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos.